infelizmente. Não sei o quê. Né? E, enfim, eu sou de origem popular mesmo, minha família sempre foi oriunda do subúrbio, da zona norte do Rio de Janeiro, né? Eu fui criada no eixo Paz Lobo, Vicente de Carvalho e Irajá, e moro em Irajá até hoje. E, enfim, tenho muito orgulho disso e eu trabalho na área da produção cultural já tem em torno de 5 anos e para mim é importante manter essa narrativa da visibilização dos artistas populares, dos artistas da periferia, entendeu? Da produção cultural nesses espaços, porque são olhares, né? São perspectivas que normalmente não são muito valorizadas pela grande mídia, ou que até essa produção cultural muitas vezes é questionada, né? As pessoas querem falar o que é cultura, o que não é, querem estar o que é cultura e o que não é, né? Isso é muito corriqueiro. Então, a minha linha de trabalho é muito no sentido de valorizar essa produção artística periférica. E você milita, atua em algum coletivo? Então, quando eu entrei na SPOC, né, eu fiz a SPOC no ano de 2013, fui da turma de 2013, eu fazia parte de um coletivo que era formado por mulheres que trabalhavam com artes visuais, grafite e tal, mas logo depois, né, no finalzinho já do curso da SPOC, final de 2013, eu me desliguei desse coletivo e tal, e hoje eu não faço parte de nenhum movimento organizado ou coletivo e tal, mas essa pergunta eu acho ela bastante interessante porque assim, a definição do que é a militância, né? Uhum. Eu costumo dizer que a vida de uma mulher preta, periférica, é uma militância por si só, entendeu? Porque são tantas coisas que a gente tem que superar dentro de uma sociedade que coloca a gente em todos os tipos de margem, que só você está sobrevivendo a isso e criando narrativa, criando argumentação, se fortalecendo apesar disso tudo, já é uma militância por si só, né? Uhum. É o que eu costumo dizer. E essa militância diária, full time, em todos os espaços que você coloca pra gente, para além dela, você não está em nenhum coletivo organizado, vamos dizer assim, movimento partidário, enfim, isso não. Hoje a sua atuação profissional é na Arena Carioca de Cro, não é isso? Isso, hoje eu sou produtora executiva na Arena Carioca de Cro, já estou aqui há 6 meses já. Legal, e basicamente a sua atividade aí é o quê? Então, aqui eu trabalho na parte da produção dos eventos, né, que são colocados aqui, né? A gente tem a produção de conteúdo em si, né, onde a nossa equipe vai, programa as coisas, né? A gente tem programações que são nossas e também é da minha responsabilidade receber pautas externas, né, que são produções independentes, que estão procurando lugares para poder apresentar o espetáculo. Então, sou eu que faço toda essa dinâmica de receber, fazer toda a parte burocrática, né? Ver questão de documentação, ver questão de demandas técnicas e tudo mais, até que o espetáculo seja realizado, né? Hoje a Arena Carioca de Cro ela funciona mais nessa dinâmica porque a atual gestão da Secretaria de Cultura cortou, né, já há algum tempo o financiamento que vinha através do fomento, né, que recebia os grupos que tinham direito a esse fomento, né, então aqui como um equipamento municipal, recebia esses grupos que tinham a viabilização financeira da prefeitura para circular, né? Sim. E aí quando acaba esse fomento a gente procura outros modos de conseguir otimizar, né, a utilização do espaço aqui, e até por conta disso hoje a gente tem uma autonomia muito grande de trabalhar na produção de conteúdo e tal, e programar pela gente mesmo. Isso é muito legal, porque por exemplo, agora a gente está recebendo um projeto que ele já aconteceu no ano passado, a gente está fazendo de novo, que são os ensaios abertos, né? A gente abriu um edital e a gente selecionou 12 grupos artísticos de linguagens diversas, né? A gente vai receber grupos de performance, de teatro, de música, e aí cada um desses grupos fica 3 dias aqui, né, ensaiando, no último dia, né, no terceiro dia, eles fazem uma apresentação aberta ao público, né? Então, para a gente é muito importante estar pensando, né, e viabilizando a utilização do espaço público para o público de fato, né?
E a Spock, a sua turma de 2013, ela tinha o curso de audiovisual na parte da Aham, tarde, então ela fazia da aham, formação técnica e da produção de conteúdo audiovisual e a de criação digital. Qual sim. foi sua turma? Qual turma que você cursou e como é que se deu esse movimento? Porque, teoricamente, a gente pensa a comunicação dentro do que apresenta o programa da Spock como uma área muito limitada, né? E aí pode ser até um discurso um pouco distante mesmo de quem está olhando de fora da comunicação, apesar de eu não ser de fora, estou tentando me deslocar, mas é, como é que você como é que você foi para a parte, você já era dessa parte de produção, mas como é que você chegou até aí onde você está a partir do curso que você criou? Esse curso teve algum impacto? Essa formação da Spock de alguma forma te direcionou a isso, potencializou? Enfim, qual foi o que de alguma maneira o passar pela Spock modificou, contribuiu em alguma coisa para você? Ou não contribuiu, se não contribuiu, enfim. Uhum. Não, contribuiu, assim, significativamente, né? Quando eu entrei para a Spock, eu já trabalhava com produção, né? Eu já estava atuando na área de produção, estava bem no início, e foi muito importante eu estar lá nesse período, justamente para desenvolver know-how nessa área de eventos relacionados à comunicação, né? E aí eu fiquei muito nesse foco, assim, trabalhar na parte de comunicação. De fato, isso não aconteceu, mas me deu um olhar diferente para a produção, de como esse elemento da comunicação, ele é importante, ele é impactante na questão da produção de eventos e produção cultural de modo geral. Né? É uma coisa assim, não me especializou nisso, né? Eu não cheguei a trabalhar, mas eu entendi o quanto essa parte era importante para a parte da produção de eventos e produção cultural de modo geral. Né? E, por outro lado, que foi também fundamental, acho que a principal maneira que a Spock contribuiu na minha carreira foi na formação de rede, né? Onde, a partir daí, eu tive conhecimento com outras pessoas, outros projetos que tinham bastante a ver com o que eu pensava, com o que eu entendia de propostas para uma melhoria social mesmo, né? Uhum. De uma outra visão para a produção cultural, uma outra visão para a produção periférica, tanto de comunicação, quanto de cultura, quanto artística e tudo mais. Então, criar essas redes, né, conhecer essas pessoas que estavam fazendo isso em outros lugares, foi fundamental para, assim, eu ter outras oportunidades também de experimentar outras coisas, outras experiências profissionais e também desenhar também a minha linha de trabalho, porque Certo. como eu estava muito no início, na época, eu poderia muito bem trilhar um caminho que fosse mais comercial, mas eu entendi, e a Spock foi muito importante para mim, para isso, para eu entender que essa linha comercial ela não ia me contemplar na minha área. Uhum. Entendeu? Eu preferia trabalhar com uma questão que fosse mais ligada ao social e tudo mais, e principalmente nessa questão da valorização da produção cultural periférica. Show de bola. E, Ana, eu estava conversando eu falei Priscila, mas na verdade era com a Camila, que foi coordenadora, e a gente falou muito sobre essa questão da formação, de ter um curso em extensão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Comunicação, dentro de um território popular, dentro de uma favela. Apesar da proximidade do campus da UFRJ, tá ali na ilha, né, no fundão, a gente não tem efetivamente essa oferta dentro desses espaços, desses territórios. Como é que você vê a oportunidade de você estar dentro da favela, dentro do território popular, fazendo um curso de extensão com a chancela da UFRJ? Enfim, como é que você avalia essa experiência, essa prática dentro da Maré? Cara, assim, apesar de eu ser de origem periférica, né, eu sempre morei no subúrbio e tudo mais, de fato, eu nunca morei dentro de comunidades. Uhum. Eu nasci dentro de comunidades, na época que eu nasci, minha mãe morava no Grotão, aqui na Penha, né, mas eu saí de lá, tipo, com 2 anos de idade, então eu sempre tive a convivência no entorno da comunidade, não Certo. dentro da comunidade. Então, assim, são 2 perspectivas que eu tenho para isso. Né? Primeiro é a minha pessoal, né, de que é uma outra chance que você tem, uma outra oportunidade que você tem de estar se desenvolvendo academicamente, ter um diploma reconhecido e tal.
apesar além das maneiras mais tradicionais, né, das formações, e o olhar para aquilo dentro da comunidade de fato, né, porque e infelizmente isso é uma narrativa que ela ocorre tanto dentro da comunidade e como tanto fora, né, nos subúrbios e tal, mas assim, e aí eu falo hoje, eu vou falar de um olhar que eu tive superficialmente quando eu estava na SPOC, e hoje de um olhar maior como eu estou hoje enquanto colaboradora do Observatório de Favelas, que é a importância que o Observatório de Favelas tem nos projetos dele em incentivar as produções acadêmicas e a inserção do povo periférico dentro das universidades e dos cursos de extensão por si só, né? Acho que o Observatório de Favelas ele é muito importante no sentido de que ele mostra para o cara que está dentro da comunidade, que está acostumado a ser negligenciado de todas as maneiras, que para ele é possível estar numa universidade, ser mestre, ser doutor, entendeu? E dar o mínimo de suporte para isso, oferecer, mostrar os caminhos, né? Então, eu acho isso, assim, de extrema valia, e para mim é muito doloroso saber que esse projeto não existe mais, né? Essa semana eu vi uma publicação no Facebook de um amigo meu da faculdade, na verdade ele é um conhecido, né? A gente faz algumas disciplinas juntas e ele é da Baixada Fluminense, ele é de Belfort Roxo. E aí ele colocou lá, ele fez um post dele, a importância que seria projetos como foi o da SPOC, que é outro projeto, que acontecessem também na Baixada Fluminense. Então, é uma coisa que é perceptível para a cidade em si, né? Não é só para Maré, não é só para Nova Holanda. Tal, é isso. Não, bacana. E essa questão você falou muito da questão da formação de redes, e aí falando um pouco do corpo, são 90 alunos, 45 à tarde, 45 à noite, assim, mais de 30 municípios já passaram por lá. Como é que você enxerga esses encontros, Ana? Tanto do corpo docente, dos alunos, o encontro dessa diversidade, dessa pluralidade entre os alunos e também entre os professores. Assim, eu estive mapeando e também conversando com outros colegas, e assim, é maneiro porque a gente tem desde o acadêmico, então assim, Jorge Barbosa, Gelson Silva, até o cara do mercado, e passando por ex-alunos da própria SPOC, como a Refém, que assim, sempre que a gente conversa muito, é muito citada. Como é que você vê essa questão dessa diversidade? Dos professores, dos alunos, esse encontro, como é que você avalia a construção do curso a partir desses encontros? Tá, você tá me ouvindo bem? Porque eu tô te ouvindo malzão. Quer que eu repita? Não, eu entendi. Você estava falando da questão de diversidade, pluralidade. Isso, tanto dos alunos... Das formações e tal, dos alunos e dos professores. Cara, eu acho... Talvez não. Certamente isso foi um grande diferencial para o curso dar certo. Porque a gente vive num país que ele valoriza muito o diploma, né? A formação acadêmica e tal. E aí, quando você está num espaço que é permitido a você discutir, questionar, né? Colocar a sua opinião, a sua discordância com outras pessoas que têm uma formação acadêmica superior à sua, né? E que... essas pessoas elas não vão te discriminar ou vão te ironizar por conta de você não ter essa formação, é muito importante isso, porque tem uma valorização também do conhecimento que ele é empírico, né? É de vivência, né? A minha irmã, hoje ela está fazendo um mestrado na UFBA, né? Ela faz sobre cultura e sociedade, e ela está fazendo uma pesquisa bastante importante sobre decolonialidade, né? Que ela fala justamente disso, né? De como é importante que as narrativas que ocorrem dentro da academia, os estudos, eles também valorizem o conhecimento, que ele não é só da universidade, né? O conhecimento de vivência e tal. E, assim, acho que a primeira experiência que eu tive sobre isso, sobre essa valorização, sobre essa importância, né, de nivelar esses conhecimentos, foi com a SPOC. Isso é fundamental para dar certo e para trabalhar também a autoestima de quem está lá,
né? Porque tem muita gente lá que está esperando essa oportunidade de alguém chegar e falar assim, não, você pode, é possível e tal, você tem outras oportunidades, outras chances. E aí, quando nesse processo de um ano de você está lá, você está sendo ouvido, mesmo você falando bobagem à beça, mas te ouvem e não te respeitam por isso, é importante a beça, demais, entendeu? E legal, assim, essa questão da diversidade, ela casa muito também com as mudanças. Eu estava conversando, se não me engano, foi com a Priscila, com a Pia, que elas acabaram pegando as transformações da escola. E elas falaram uma coisa bem interessante. Para elas, a sensação da Spock é que era uma escola muito mutável, ela mudava muito o tempo todo. E uma das coisas que eu peguei, e que está inclusive até hoje no site da Spock, é o programa, a grade de disciplina, que agora a última turma era um método prático e teórico. Ela nasce com a teoria, e que a Camila, inclusive, dizia que eles entendiam como a base do curso, e aí, com o decorrer, eles passam a refletir sobre isso e entendem que a base não é só a teoria, é o todo, inclusive os encontros. E aí passam a casar teoria com prática. Isso para você teve algum significado? Isso impactou nesse processo de formação para além dessa rede, desse rizoma que se forma ali através dos professores, dos alunos? Então, na minha experiência, de fato, lá na Spock, eu penso que isso foi um processo que ele poderia ter acontecido melhor, de uma maneira mais, sei lá, mais intersecional, né, digamos assim. Eu achei que foi muito assim, uma primeira parte muito teórica e aí depois uma parte bem prática, da gente colocando a mão para fazer as coisas. E aí também, infelizmente, eu não consegui participar de tantas outras coisas, de todos os projetos, da maneira que eu consegui, até por motivos pessoais mesmo e tal. Mas, assim, eu acho que isso poderia andar melhor, caminhando um com o outro. Na turma que eu fiz parte, em 2013, depois eu conversei com outras pessoas que fizeram, principalmente em 2015, e deu para perceber que já existia, creio eu, uma preocupação em fazer isso de uma maneira mais que andassem juntas, entendeu? Então, eu consegui perceber que essas mudanças que a Pia e a Priscila falaram, elas realmente aconteceram. Eu não pude perceber, né? Não estava lá convivendo. Mas pelo que eu conversei com outras pessoas que fizeram depois de mim, né? A Spock depois de mim, elas realmente aconteceram e foram importantes, né? Não foi algo que impactou significativamente, mas é aquela sugestão que você dá para ficar melhor, entendeu? Ana, e voltando a falar de diversidade, assim, duas questões para a gente também encerrar e eu não ficar te perturbando muito tempo. O processo seletivo da Spock, ele exige, vamos dizer assim, que ao menos 70% dos alunos sejam de territórios populares e que haja uma equiparação entre uma maioria negra, uma maioria ou, no mínimo, um empate, vamos dizer assim, entre homens e mulheres. Você falou que você está cursando faculdade, é isso? Isso, estou fazendo produção cultural no IFRJ. No IFRJ. Há uma diferença entre o IFRJ, vamos supor, e a Spock? Em outros espaços formativos que você passou, você identifica uma diferença? E como é que você enxerga esse perfil, esse recorte que a Spock e o Observatório sugerem no seu processo seletivo? E uma última o processo de avaliação. A Spock não tem prova. É uma formação, segundo a Camila, e o que a gente tem de histórico, contínua, né? Com um encontro na reta final, que é uma avaliação que eles chamam de 360, onde os alunos avaliam a escola avalia os alunos, em uma grande discussão. Como é que você enxerga esse processo de avaliação, esse não ter uma prova, uma avaliação contínua, e essa questão do recorte do perfil dos alunos da Spock? Tá, estou pensando por onde eu vou começar a responder. Vamos falar primeiro dessa questão da diversidade e do recorte, né? Eu acho que isso é importante, foi e né, no processo de seletivo da Spock, como de algumas outras escolas que são mais de formação mais, digamos... tradicionais, talvez? Independentes e populares, né?
periféricas e tudo mais, que é outros projetos que eu conheço que tem alguns projetos, algum processo seletivo semelhante. Uhum. Então, eu acho que isso é importante justamente porque você está falando de uma parcela da população que ela normalmente ela não é ouvida, né? Ela não tem chance, para ela é tudo mais difícil. Então, quando você privilegia, de alguma maneira, né? Assim, acho que essa palavra é inadequada, mas, enfim, que seja, quando você privilegia essas pessoas que normalmente elas não conseguem esse espaço, é fundamental para que elas se sintam importantes, empoderadas e tudo mais, que tenham voz, que sejam ouvidas, né? E nesse sentido, tudo que foi um processo que ele começou a ser desenvolvido, né, dentro da minha cabeça, a partir da SPOC, né? Tal, também foi fundamental para que eu escolhesse, inclusive, a instituição que eu estudo hoje, entendeu? Porque foi aquilo que eu estava falando, que eu falei anteriormente, né? Eu já estava com a ideia na cabeça de o que eu queria trabalhar, a linha que eu queria trabalhar e tal. Fiquei trabalhando nisso, trabalhando com produção cultural durante 3 anos, até pensar em ir para a universidade, né? Até por uma questão pessoal. E quando eu pensei em ir para a universidade, eu fiz a escolha por uma universidade, né? Um Instituto Federal, no caso, que tem a preocupação em ter uma linguagem menos tradicional para a leitura da produção cultural e que, de uma maneira ou de outra, apesar de estar inserido num contexto bem burocrático e tal, é uma galera que dá uma galera que dá tem um olhar mais específico, mais, digamos, mais cuidadoso para quem é da periferia, para quem é de origens populares, para negros e tal, que é o IFE de Nilópolis, é uma instituição que é na Baixada Fluminense, né? Que é em Nilópolis e tudo mais. Hoje existe o coletivo negro lá no IFE, e ele foi desenvolvido a partir da turma que eu entrei, 2016-1. Foi a turma de 2016-1 que fundou o CONAFRO. E que tem o CONAFRO, que é o coletivo da universidade. A partir daí tem outros projetos culturais, que é o Poesia que Tem Cor, que é um projeto lindo e tal, de sarau e tudo mais. Então, já é uma galera que está nesse período, esse pouco período de 2 anos, já estão meio que consolidados já os trabalhos com relação ao que tem sido feito nas culturas de periferia do Rio de Janeiro, na região metropolitana, entendeu? Enfim. Eu queria falar disso para, assim, falar da importância que ter esse convívio da diversidade, do olhar mais cuidadoso, com conhecimento empírico que eu tive na SPOC, ele influenciou na minha escolha para a universidade, entendeu? Eu sabia que, de repente, provavelmente, na UF, eu não teria contato com linguagens e formações que respeitassem tanto isso, entendeu? E eu, na verdade, eu tinha muito receio disso, então eu me senti muito, muito mais à vontade de ir para o IFE nesse sentido, né? E com relação às avaliações, eu penso que esse é o tipo de coisa esse tipo de avaliação que é de troca, ela é fundamental para a gente pensar em estratégias que mantenham o jovem na universidade, entendeu? Porque é isso, é muito complicado você ser periférico, fudido e estudar, principalmente na faculdade pública, né? Porque a gente sabe que é um sistema que ele não está ali para privilegiar pobre, né? Tipo, o Enem é a ponta do iceberg, né? A coisa mais tranquila, é muito mais difícil você se manter lá, né? Eu, por exemplo, lá no IFE, apesar de todas essas nuances positivas que eu falei, é uma faculdade que ela funciona em regime integral. Hoje eu estou no 5º período e tem disciplina do 2º período que eu ainda não fiz, né? Porque eu tenho as minhas coisas, preciso trabalhar e tudo mais, entendeu? Então, esse tipo de avaliação, né, que seria digamos, uma avaliação alternativa, né, acho que ela tem a capacidade muito maior de colocar o aluno, né, dar uma noção real do que ele pode produzir de fato.
que uma prova que é feita de maneira tradicional, entendeu? Então, eu penso que essa reflexão é o momento de quando a gente fala e escreve sobre essas questões de decolonialidade e tudo mais, são os momentos que a gente tem que enfatizar a importância da gente ter essas maneiras alternativas de avaliação, entendeu? Igual acontece na SPOC. Eu ia falar sobre essa questão, você falou sobre a permanência, né, o acesso à permanência dentro da universidade. Só para a gente fechar, prometo. A SPOC tem uma política de ajuda de custo, lanche, bolsa. Por outro lado, fica claro também que tem um processo de evasão muito grande. Isso, de alguma forma, contribuiu para você continuar, você conseguir se formar? Enfim, como é que você enxerga essas ações da SPOC para manter os alunos? Não, isso aí é importante pra caramba. Importante demais, entendeu? No meu caso específico, eu não posso dizer assim que assim, se não fosse isso eu não conseguiria. Certo. Provavelmente eu conseguiria, mas ajudou bastante, entendeu? Era um período da minha vida que de repente rolava de eu fazer sem esses benefícios. Mas, sem dúvida nenhuma, que eles foram fundamentais, assim, em contato também com outras pessoas que, se não tivessem isso, elas não conseguiriam fazer, entendeu? Enfim, negócio de frio a gente trabalha com altos e baixos, né? Não tem jeito. Cara, Ana, acho que é isso. Assim, como dividi com você, eu vou utilizar esse vídeo para escrever e terminar de formular o primeiro capítulo que trata só da SPOC. Eu estou trabalhando em 3 frentes, uma mais que fala da construção de redes e práticas pedagógicas populares, e esse capítulo em especial, que é o que eu estou agora na reta final trabalhando, é mais assim, a partir do olhar de vocês para a escola, e aí por isso que eu estou provocando essa questão de discutir metodologia, a falar da prática, vai ser importante falar da rede, e aí eu vou botar isso tudo no papel, e aí se eu sentir necessidade de repente de precisar de alguma coisa a mais, eu te ligo, faço contato. E o que eu for utilizar tanto de vídeo quanto citações, eu antes de encaminhar para a defesa, eu passo por você para você dar uma olhada, tá bom? Não, mas pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? De boa. E o que precisar é só acionar aqui, tá Show bom? de bola. Aninha, brigadão, hein? Valeuzão. Mil desculpa aí por te perturbar tanto. Imagina, que é isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Show de bola.